Oi, oi, oi! Boa tarde! Vamos começar mais uma live aqui no canal. A live de hoje com um tema bastante pedido por vocês. Então, vou fazer o que hoje aqui nesta live, gente? A gente vai falar sobre mecanismos farmacológicos dos óleos essenciais e algumas interações medicamentosas. Por que algumas? Porque, obviamente, eu não vou conseguir em uma live falar de todas as interações medicamentosas que existem, mas estou aqui com a proposta de que a gente possa conversar sobre interação medicamentosa com diferentes medicamentos e como a gente pensa sobre isso quando a gente fala de óleos essenciais. Então, esse tema é um tema que vocês vêm me pedindo há algum tempo para falar. É um tema mais profundo, é um tema mais denso. E eu sei que por causa disso, muitas de vocês sentem um pouco de medo sobre esse tema. Quando eu falo de farmacologia, eu vejo a cara de vocês fazer assim, ó, do outro lado. Tipo, não sei, acho isso tão difícil. Mas a farmacologia, ela pode ser fácil quando a gente tem um entendimento claro do porquê ela serve. Então hoje, além da gente falar do mecanismo de ação da farmacologia, né, dos óleos essenciais, eu quero que esse conteúdo chegue aí para você de uma forma fácil, de uma forma simples e de uma forma clara, para que juntas a gente construa aqui mais um conhecimento poderoso dentro da aromaterapia, certo? Esse conteúdo que eu vou trazer aqui, dificilmente você vai encontrar por aí, porque é um conteúdo que as pessoas também não falam, né? Porque requer aí um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de profundidade sobre esse tema. Estão preparadas? Vamos lá? Antes da gente começar, então, vou pedir para vocês que estão aqui mandarem aí um convite para outras pessoas, outras aromaterapeutas que vocês acreditam aí que precisam escutar sobre isso. Para mães de crianças que tenham aí algum tipo de transtorno, para pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, para que a gente possa aqui entender sobre esse assunto. Boa tarde, Rosa. Também tô com saudade de você. Faz tempo que a gente não se fala, mas estou feliz de ver você aqui nessa live. Estão prontas? Então vamos. Para a gente começar esse assunto, a gente precisa alinhar algumas coisas. A primeira coisa é: o que é saúde mental? A gente escuta tanto falar sobre saúde mental, a gente precisa melhorar a saúde mental, mas o que é eu ter uma boa saúde mental? Eu ter uma boa saúde mental é eu estar bem o suficientemente comigo para que eu possa estar bem com os outros. Faz sentido isso para vocês? Quantas pessoas hoje vocês conhecem, incluindo vocês mesmas, que estão tão bem com vocês mesmas que vocês conseguem sempre estar bem com os outros? Pensar antes de responder, não ter uma explosão de raiva, não falar alto, não gritar. Difícil a gente conhecer alguém assim, né? Precisa ser uma pessoa muito, mas muito equilibrada. Mas para muito além desta teoria, a gente precisa entender que quando a gente fala de saúde mental, a nossa rotina diária de trabalho, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente dorme, faz com que a gente possa ou ter um padrão de saúde mental adequado ou ter um padrão de saúde mental ruim. Então, a gente olhar para esses aspectos é o nosso primeiro ponto para que eu possa melhorar a minha condição de saúde mental. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente olha hoje para esse termo saúde mental, a gente vê que as coisas estão muito ruins. Cada dia mais as pessoas vêm procurando alternativas para melhoria de questões como falta de foco, falta de atenção, desatenção, né? Desmotivação, esquecimento, que mais? Cansaço excessivo, dificuldades para dormir. E todos esses medicamentos
são medicamentos considerados medicamentos psiquiátricos. Quando a pessoa busca uma ajuda farmacológica, ela cai numa classe de medicamentos psiquiátricos. Medicamentos esses que recebem aí rótulos, como por exemplo, ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, psicoestimulantes, anticonvulsivantes. Não, peraí, Camila, anticonvulsivante? Os anticonvulsivantes, eles estão sendo amplamente usados dentro do mundo da psiquiatria como estabilizadores do humor. É bem comum a gente pegar pessoas utilizando, por exemplo, ácido valproico ou valproato de sódio, que é um anticonvulsivante, como estabilizador do humor. Justamente por quê? Pelo mecanismo de ação. E quando as pessoas escolhem fazer uso, ou elas precisam fazer uso de um medicamento, esse medicamento tem um mecanismo de ação conhecido. Vamos começar a entrar nesse tópico. O que quer dizer mecanismo de ação? Quer dizer que essa droga, sempre que eu falo droga, pense em remédio, que é o termo farmacológico para isso, tá? Então, esse remédio, ele tem uma forma de agir no meu corpo. Quer dizer que quando eu fizer uso deste medicamento, eu sei como ele vai ser absorvido, como ele vai ser metabolizado. Depois que ele for metabolizado, eu sei aonde ele vai agir e depois como ele vai ser eliminado. A farmacologia nos mostra todo esse caminho. A farmacologia nos mostra como a droga atua no meu corpo e como o meu corpo atua frente à droga. Onde que ela se liga para exercer a sua ação? Quais são os seus sítios farmacológicos? E é justamente aí que a gente tem um ponto bastante importante. Quando a gente olha para estes medicamentos e a gente conhece os seus mecanismos de ação, ou seja, eu sei que é melhor fazer a ingestão por via oral. Por quê? Porque o médico me falou que é para eu tomar um comprimido de fluoxetina pela manhã. Então, eu sei que eu vou fazer a ingestão. Então, através da ingestão, esse medicamento vai precisar ser metabolizado. Sabe por quê? Porque eu não consigo excretar essa substância sem que ele passe por um processo de metabolização lá no fígado. Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, se o medicamento ele tem todo esse olhar para a sua farmacologia, abordando questões como as que acabei de trazer aqui, por onde ele é absorvido, como ele vai chegar dentro do meu corpo, quais são os sítios farmacológicos, onde ele é metabolizado e como ele é excretado, por que quando eu olho para um óleo essencial, eu não tenho esse mesmo pensamento? Por que eu não consigo enxergar o óleo essencial como sendo um potencial fármaco? É aqui que eu quero que vocês abram o olho e deem os ouvidos para que a gente possa ter uma conversa. Os óleos essenciais possuem princípios ativos, que assim como os medicamentos, têm rotas metabólicas, que assim como os medicamentos, são absorvidos, metabolizados e precisam ser excretados. Então, óleos essenciais passam também por esse processo. E dependendo da via que eu escolho, estes processos são maiores ou menores. Como assim? Se eu escolho utilizar um óleo essencial pela via tópica, esse óleo essencial vai ser absorvido pela via transdérmica, pela pele. Quando ele é absorvido pela pele, ele cai na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ele vai localizar o seu sítio farmacológico. Então, ele pode ter uma ação analgésica, ele pode ter uma ação anti-inflamatória, ele pode ter uma ação antioxidante. Por quê? Porque ele vai se ligar em diferentes alvos farmacológicos. Alvos esses que podem ser, por exemplo, receptores. Então, princípios ativos de óleos essenciais atuam modulando receptores do tipo opioides, que também são modulados por medicamentos opioides, aqueles que servem para tirar a dor.
Além disso, também existem outros medicamentos. Outros mecanismos. Como, por exemplo, atuar em receptores de frio, né? Quando eu tenho, por exemplo, medicamentos canforados ou mentolados que atuam em receptores de frio. Adivinha? Os princípios ativos dos óleos, como, por exemplo, o mentol, também atuam em receptores de frio para reduzir aspectos de dor. Então, a gente tem mecanismos de ação farmacológicos. E isso precisa ser levado em consideração quando eu faço a associação entre medicamentos e óleos essenciais. Então, a partir do momento que eu tenho a absorção do princípio ativo, esse princípio ativo, para sair do meu corpo, ele precisa ser metabolizado. E ele vai ser metabolizado onde? Por que o óleo essencial tem que ser metabolizado, Camila? Nem sabia que ele precisava disso. Tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que a gente passa na pele precisa ser metabolizado para poder ser excretado. Tudo. Esse processo de metabolização acontece aonde? No fígado. No fígado, através de um local, né, de um complexo enzimático que a gente chama de citocromo P450. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do meu fígado eu tenho um montão de enzimas que vão pegar diferentes medicamentos, que vão pegar alimentos, que vão pegar coisas que eu bebo e vão transformar essas coisas em uma coisa menor para que eu possa excretar pela urina. No caso dos óleos essenciais, eu preciso transformar uma coisa que é lipossolúvel, que é o óleo essencial. Eu não consigo eliminar óleo em água. Todo mundo consegue entender isso com clareza, certo? Se a urina é líquida, como que eu vou eliminar um óleo na urina? Eu não consigo, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser transformado em uma molécula hidrossolúvel. Por isso ele vai ser metabolizado nesse complexo enzimático. E adivinha? Princípios ativos e medicamentos são metabolizados pelo mesmo grupo de enzimas. Isso é um dos fatores que faz com que eu possa ter uma interação medicamentosa. Então, quando eu penso sobre uso de medicamentos e sobre uso de óleos essenciais, a primeira coisa que eu preciso pensar é por qual via eu vou utilizar esse óleo essencial e se esta via vai interferir com o processo de metabolização hepático da droga. Como eu sei isso, Camila? Eu sei isso olhando a bula do medicamento. Eu sei isso olhando pela forma como esse medicamento vai ser metabolizado dentro do meu corpo. Quando eu consigo olhar para isso, eu entendo que, por exemplo, a fluoxetina, que é aí um ansiolítico, né, um antidepressivo, que ele é usado muito dentro do mundo da psiquiatria e é metabolizado por um complexo enzimático lá do meu fígado, que é chamado de CYP3A4. E aí, Camila? Vamos fazer um paralelo com o óleo essencial. O linalol, presente aí em muitos óleos essenciais, adivinha? É metabolizado pela CYP3A4. Isso quer dizer que fluoxetina pode agir com o linalol ou que eles podem interferir metabolicamente um na ação do outro? Sim. Quer dizer que o linalol pode aumentar a ação metabólica ou inibir a ação metabólica, no caso aqui o linalol inibe a enzima, fazendo com que ocorra um aumento na distribuição plasmática. Então esse medicamento ele fica no plasma com uma concentração maior do que ele deveria, porque diminui a taxa de excreção. E isso pode levar a um processo, por exemplo, de intoxicação. Mas, Camila, se eu inalar a lavanda, não vai ter problema, né? Com a fluoxetina? Então,
Vamos olhar além deste olhar. Aqui a gente está falando de um processo de metabolismo. Então, toda vez que eu inalo, que eu uso um óleo essencial na pele, ou até mesmo, principalmente se eu faço a ingestão de um óleo essencial, eu tenho esse processo de metabolismo hepático acontecendo. Com a via ingestória, esse processo de metabolização hepática ela é muito maior, porque eu preciso eliminar uma quantidade maior deste princípio ativo que foi ingerido. As outras vias, como a via inalatória e a via tópica, elas têm uma menor taxa metabólica, mas essa taxa metabólica também existe porque parte dessas moléculas, tanto topicamente quanto inalatoriamente, acabam caindo na corrente sanguínea e eu preciso fazer com que o meu corpo elimine isso. Mas vamos voltar aqui para o exemplo que eu estava dando. Fluoxetina e lavanda. Então, você disse, acabei de dizer isso, que elas atuam ali na mesma CYP, no mesmo complexo enzimático, que o linalol pode então inibir a enzima que metaboliza o medicamento, causando um acúmulo desse medicamento no plasma, o que pode levar a um processo de intoxicação. Certo? Se a gente pensar que então o processo de inalação, ele atua menos pela via metabólica, eu sei que na cabeça de vocês vai passar a seguinte questão. Então se eu inalar a lavanda não vai dar nada. Pois é. A gente precisa ter um outro olhar. Além desse processo metabólico, eu tenho sítios de ação farmacológico da droga. Lembra que eu falei? Então, eu sei que a fluoxetina ela é metabolizada por esse complexo enzimático. Mas onde que ela age? Qual é o mecanismo farmacológico, o sítio farmacológico desse medicamento? Ela atua em um transportador de serotonina lá no sistema nervoso central. E o que ela é? Ela inibe este transportador, fazendo com que aumente os níveis de serotonina. Então, como um ansiolítico, aumentar níveis de serotonina é muito bom, porque a serotonina ela traz uma estabilidade para o meu humor. E a lavanda? Adivinha? Ela age como inibidora do mesmo transportador. Então, além dela atuar no mesmo sítio de metabolização, ela atua no mesmo sítio farmacológico. E além disso, eu já tenho uma maior disponibilidade de serotonina com o uso da fluoxetina. Se eu uso a lavanda, eu aumento essa serotonina. Só que a lavanda ela não tem um mecanismo só de aumento de serotonina, ela tem mais de um. Então, o aumento de serotonina, ele pode ser tanto que pode fazer com que pode, acontecer uma interação onde essa pessoa vai começar a apresentar dores de cabeça, náusea, desconforto, toda vez que ela fizer uso do medicamento mais do óleo essencial, principalmente se esse uso for ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu vou ter uma interferência farmacológica, uma ação farmacológica. Essa ação farmacológica resulta em aumento excessivo de serotonina. Mas Camila, se a pessoa tá ali ansiosa, quanto mais eu aumento serotonina, melhor é. Lembra? Tudo em equilíbrio. Se eu tenho muita serotonina, a gente tem um quadro que se chama de síndrome serotoninérgica. Essa síndrome serotoninérgica pode levar à morte. Então, quando a gente faz esse tipo de uso, a gente pode sim induzir uma entrada numa síndrome serotoninérgica, fazendo com que a pessoa apresente esses efeitos colaterais que eu acabei de dizer, que são um princípio desse aumento excessivo de serotonina. Então, eu preciso prestar atenção em dores de cabeça, em náusea, em falta de disposição, vômito, tá? São aí características de que eu tô tendo uma interação medicamentosa com o óleo essencial. Mas Camila, isso só acontece com a fluoxetina. Isso acontece com muitas outras drogas, como por exemplo, vou trazer aqui, deixa eu pensar, um outro antidepressivo bastante conhecido, a bupropiona. A bupropiona, ela é diferente um pouco do mecanismo farmacológico, tá? Ela dentro do complexo enzimático
a bupropiona ela é metabolizada por outro complexo enzimático, que é a CYP2B6. Lembra? Eu falei que a fluoxetina é metabolizada pela CYP3A4, a bupropiona pela CYP2B6. O que isso quer dizer? Que então, elas têm mecanismos diferentes, tá? Quando eu uso a bupropiona, que é aí então um antidepressivo e tem como mecanismo farmacológico aumentar níveis de noradrenalina e de dopamina, então quer dizer que eu vou ter uma melhoria desses níveis, fazendo com que essa pessoa que está em depressão, que tem menos dopamina e menos noradrenalina, e por isso ela se sente menos motivada, ela se sente mais prostrada, com dificuldade de fazer as suas atividades, ela não quer muita interação social, tá? Então, é isso que o medicamento faz, ele aumenta esses níveis desses neurotransmissores que estão relacionados com esses sinais e sintomas da depressão. Quando eu olho para alguns óleos essenciais, eu sei que alguns deles também aumentam dopamina e noradrenalina. E que isso pode trazer um choque também no mecanismo farmacológico. Então, eu preciso entender isso. Uma outra coisa que precisa ficar claro e que também está ali escrito na bula é o que eu não devo usar junto com este medicamento. E essa informação é muito importante para a gente dentro da aromaterapia. Por quê? Por exemplo, com medicamentos antidepressivos, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como acabei de explicar, da fluoxetina, do estalopram, da sertalina, todos eles fazem parte aí dessa mesma classe. Eles na bula, está escrito assim, não usar com outras drogas que são inibidoras da MAO. Vamos voltar, vou explicar o que é a MAO. A MAO é um outro complexo enzimático do sistema nervoso central, que ela é responsável por degradar quem? Dopamina, noradrenalina e serotonina. Se eu uso, vamos fazer aqui um raciocínio clínico rápido. Se eu uso um medicamento que inibe o transportador de serotonina e eu aumento serotonina, se eu usar junto uma outra droga que por um outro mecanismo farmacológico aumente ainda mais a serotonina, isso pode dar ruim, certo? Só que essa informação para a aromaterapia também é muito importante, porque eu tenho muitas moléculas, muitos princípios ativos de óleos essenciais que são inibidoras da MAO, como por exemplo, carvacol, eugenol, cinemaldeído, da canela, são inibidoras da MAO. Então, quer dizer que se essa pessoa está fazendo uso de um medicamento com esse mecanismo de ação, eu preciso evitar esses princípios ativos? Isso. É exatamente isso que isso quer dizer. Mas Camila, como eu vou saber essa informação? Estudando, conhecendo, vindo aqui para a live, discutindo comigo essas informações que são informações muito relevantes e que eu sei que vocês acabam ficando com medo de usar óleo essencial com medicamento porque vocês não conhecem esses princípios ativos, porque vocês não conhecem como isso funciona. Deixa eu ver aqui que tinham algumas perguntas aqui no meio que já passaram. Então, não se pode usar os dois juntos de maneira nenhuma? Pode. Aliás, o uso entre psicofármacos, que são aqueles medicamentos que atuam no sistema nervoso central, como esses que eu trouxe para vocês, ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, com óleos essenciais, a gente pode trazer vários benefícios para os pacientes. Que tipo de benefício, Camila? Potencializar a ação da droga. Então, em vez de eu aumentar a dose do medicamento, eu uso um óleo essencial que tem um medicamento, que tem uma ação farmacológica similar a um medicamento para potencializar a ação da droga. E aí eu não preciso aumentar a dose. E quando eu não aumento a dose, eu trago um ganho para esse paciente. Uma outra coisa muito possível da gente fazer é, junto com o medicamento, a gente reduzir efeitos colaterais. Existem vários trabalhos dentro da literatura mostrando a associação entre medicamentos e óleos essenciais na redução de efeitos colaterais da droga. Eu vou trazer um exemplo aqui. Existe um estudo bem legal que mostra a imipramina, que é um antidepressivo também, tem como efeito colateral
o ressecamento de mucosa. Então, da boca, do nariz e do olho. Então, a pessoa toma esse medicamento e com o passar dos dias, ela vai perdendo a mucosa, né? Ela vai ficando ressecada. Então, o que começa a acontecer? Começa a rachar lábio, começa a ter dificuldade para piscar, começa o nariz ficar ruim para respirar. E aí, quando eu associo a imipramina com a lavanda, o estudo mostra que a lavanda inibe ou reduz em cerca de 90% o ressecamento de mucosa. Isso é um ganho para o paciente. Por que é um ganho, Camila? Ele continua tomando remédio, mas ele não tem mais esse efeito colateral que é tão ruim para ele. Esse efeito colateral muitas vezes faz com que ele deixe de usar o medicamento. E não é isso que a gente quer, Camila. Não, a gente quer que ele fique estável mentalmente. E a aromaterapia pode trazer essa estabilidade, reduzindo o efeito colateral. Então a gente não tem que pensar que o óleo essencial ele vai entrar no lugar do medicamento. A gente tem que pensar como a gente pode ajudar as pessoas a diminuir dose, ajudar as pessoas a diminuir efeito colateral, enfim, trazer um ganho para a vida dessas pessoas. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. Então, sim, a gente pode utilizar óleos essenciais com medicamentos, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo, certo? Você vai falar sobre o vetiver e a risperidona. Eu já falei do vetiver e da risperidona esses dias, né? Mas vou trazer aqui uma ação entre eles. Na verdade, essa ação ela pode ser benéfica entre vetiver e risperidona. Qual que é a interação farmacológica aqui? O vetiver, ele atua aumentando níveis de GABA. GABA é o principal neurotransmissor inibitor. Esse mecanismo em nada tem a ver com o mecanismo de ação da risperidona. A risperidona é um antipsicótico. E toda vez que vocês escutarem antipsicótico, pensem em dopamina, serotonina. Então, o antipsicótico, ele inibe a dopamina numa região específica do cérebro e inibe receptores de serotonina específicos no cérebro. Então, Camila, qual que é a relação disso? A relação é que este mecanismo farmacológico de um antipsicótico tem uma ação o quê? Reduzir aspectos irritativos, reduzir aquele aspecto de agitação excessiva, então ele tem um aspecto sedativo. Quando eu aumento GABA, eu tenho um aspecto sedativo. Esses dois mecanismos combinados potencializam a ação sedativa da droga. Isso pode ser bom. Se eu tenho aí uma criança, por exemplo, fazendo uso de risperidona numa dose baixa e que o psiquiatra quer aumentar essa dose. E às vezes usando o vetiver, eu aumento essa ação de sedação e eu não preciso aumentar a dose da risperidona. Então nem sempre uma interação medicamentosa é uma interação ruim. Claro que isso pode ser ruim. Quando que essa interação é ruim? Quando eu tenho um aspecto de déficit cognitivo. Quando eu tenho um excesso tão grande de sedação que essa criança não consegue prestar atenção, não consegue desenvolver tarefas e com isso ela não consegue aprender. Então a gente sempre precisa olhar para os dois lados. Certo? Então, sim, a gente tem uma interação medicamentosa. Essa interação medicamentosa ela pode ser muito positiva, mas ela também pode ser ruim, dependendo do aspecto que essa pessoa ou essa criança está inserida. Mais alguma pergunta que vocês querem que eu traga aqui, se eu souber trazer? Mas eu ainda queria trazer a ação, por exemplo, do limoneno, né? O limoneno, a gente sabe, tem várias questões do limoneno, mas uma questão bem importante é que o limoneno, então presente em vários óleos essenciais, ele estimula aquele complexo enzimático hepático. Lembra que eu falei para vocês? Que chama o quê? CYP. Então, o limoneno, ele atua de uma maneira a amplificar a ação metabólica de todas as enzimas desse complexo enzimático. Por isso, ele é conhecido como detox. Existem vários óleos, né, dentro da aromaterapia ricos aí em limoneno,
que tem uma ação detox. Essa ação detox é porque então o limoneno estimula essas enzimas hepáticas. Essa estimulação, ela pode aumentar a taxa de eliminação de algumas drogas, fazendo com que eu tenha menos efetividade da droga. Olha como o efeito é diferente. Eu falei da interação entre a fluoxetina e o linalol, onde o linalol inibe o complexo enzimático e acaba acumulando a droga, fazendo com que tenha uma ação tóxica. Agora é diferente. O limoneno potencializa o efeito metabólico, fazendo com que eu tenha uma maior excreção da droga, fazendo com que ela seja eliminada tão rápido que às vezes nem ação eu tenho. Então a gente precisa entender qual droga que está lá, qual CYP está atuando, o que eu quero. Então eu quero uma ação detox, vou utilizar essa ação detox junto com alguma outra coisa que potencialize a ação ali, por exemplo, antioxidante, que estimule o fígado a produzir mais glutationa, aumentando a sua taxa metabólica, e aí eu uso óleos essenciais, ou medicamentos, como por exemplo suplementos que estimulem isso também, e aí eu tenho um ganho em relação a isso. Ou não, eu vou usar e vou ter um problema, porque aí eu vou deixar de ter a ação da droga acontecendo. Mas também tem uma ação importante, tá? Do limoneno, quando a gente olha para medicamentos conhecidos aí como benzodiazepínicos, que são aqueles que são mais indicados para as pessoas dormirem, tá? Então, esses medicamentos que têm aí indicação para dormir, a gente em geral tem um problema dele, que é a sedação excessiva, a sonolência ao acordar. Então a pessoa acorda e ela tá lá meio grogue, sem muita vontade de fazer nada. Quando eu uso esses medicamentos associados a óleos essenciais com limoneno, eu diminuo essa ação, tá? Prolongada de sedação dos benzodiazepínicos, certo? Então eu também tenho aqui uma interação positiva que pode trazer benefícios para o paciente, quando eu souber aplicar isso. Certo? Foi puxado hoje, né? Me diz aí, o que vocês acharam? Quero ouvir de vocês se tem alguma dúvida que vocês querem tirar comigo nessa live agora. Quero entender de vocês, se vocês entenderam o que eu trouxe aqui, se vocês conseguiram captar a informação e que ficou claro, né, que sim, que a gente pode utilizar óleos essenciais aí, junto com o medicamento. A gente precisa só ter o quê? Um conhecimento a respeito desse assunto, certo? Obrigado, Eide. Você também é muito maravilhosa. E qualquer dia a gente precisa vir aqui juntas contar a sua história, tá? Fazendo convite ao vivo pra ficar gravado. Tá bom? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Um pouco difícil. Tenho mais certeza ainda que preciso do seu curso urgente. Que bom que você tem certeza. Então, já que ela tocou nesse ponto, não esqueçam, tá? Essa live tá sendo uma live muito importante. E eu quero aprofundar esse assunto com vocês. E lembrar vocês que esse assunto vai ser aprofundado dentro da jornada da Aromaterapeuta Segura. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A jornada vai começar segunda-feira, dia 28 de outubro. Então, se você ainda não fez a inscrição na jornada, ela é gratuita. E é muito simples de fazer. É só você clicar no link da minha bio. Lá tem um link chamado assim, Jornada da Aromaterapeuta Segura. Quando você clica nesse link, vai abrir uma página que vai te contar o que vai ser a jornada. Lá nessa página tem os temas da aula, que eu vou falar dentro da jornada, tem como você vai entender sobre isso, quantos dias vão ser, enfim, todas as informações da jornada estão nessa página. E aí, se você quer se inscrever, é só você apertar o botão assim, ó, quero. E aí você vai se inscrever de uma maneira muito simples e rápida. Eu sei que você se inscreveu, Rosa, já te vi no grupo e fiquei muito feliz, tá? Então, sei que algumas de vocês estão lá no grupo, porque já vi vocês por lá, né? Aquelas que eu conheço, que eu tenho um nomezinho marcado ali no meu WhatsApp, já me chamam a atenção quando entram no grupo. Então, se você quer aprofundar mais sobre esse assunto, e mais do que isso,
Se você quer pegar essa informação que eu trouxe para vocês e aprender como aplicar isso dentro da prática da aromaterapia, dentro da jornada, eu vou fazer isso com você. Como vou ensinar sobre isso e depois a gente vai juntas discutir um caso clínico meu, real, de uma paciente minha, elaborando um protocolo clínico baseado em conceitos de neurociência e de farmacologia. E aí eu vou provar para vocês que não é tão difícil assim. De uma maneira clara e objetiva, é muito fácil a gente conseguir pensar de uma maneira e montar um protocolo usando essas informações. Então, Grazi, vai lá, tá? Se inscreve também. Embora você já seja minha aluna da mentoria, sempre vale a pena a gente estar juntos nessa jornada onde o tanto que a gente ganha de informação é muito relevante, certo? Então, acho que vou encerrar aqui, se ninguém tem mais nenhuma dúvida. Entenderam tudo sobre o mecanismo de ação, já estão craques, né, para poder sair por aí falando sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto que exige aí um pouco mais de vocês, né, mas é um assunto que a gente pode trazer mais vezes por aqui, discutindo sobre outras interações, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva aqui no meu feed, então vou terminar aqui, já subo a live lá, então assistam de novo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, façam perguntas na live e eu respondo para vocês com toda certeza, certo? Então, ó, grande beijo para vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e gostado de estar comigo esse tempinho na sua quinta-feira à tarde, tá bom? A gente se vê na nossa próxima quinta, que vai ser uma quinta especial e a live não vai ser à tarde, vai ser de manhã às 10 horas da manhã, mas eu aviso vocês lá no Stories, certo? Beijinho, gente! Tchau, até a próxima semana!